Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí, mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero apresentar, sem delongas, uma coleção de moedas souvenir que eu recebi ontem e estava muito ansioso para recebê-las. É de um cantor, tá? Que eu particularmente considero um dos maiores da história da música no mundo. Pela sua voz, pelo seu carisma, pelo seu jeito de cantar e pelo sucesso que fez em várias áreas, em vários tipos de músicas que a gente conhece. Um cara que conseguiu romper preconceitos, estarei falando isso sobre no vídeo. E as lindas moedas, são lindas, muito bonitas mesmo. Um set de 8 moedas chegaram para mim e tem uma escrita na moeda que eu quero com vocês refletir. Estarei também colocando alguns vídeos no final, de toda a minha explanação para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Esse vídeo é dedicado ao grande músico, cantor, ator Elvis Presley. Vamos ver o vídeo? Vamos assistir. Bem, pessoal, vamos ao nosso vídeo. Bem, chegou essas belezuras para mim aqui ontem. Estava esperando há muito tempo. Quero dizer para vocês que eu sou fã desde os meus 6 anos de idade. Quando descobri, procurei saber quando criança quem era essa personalidade chamada Elvis Presley. Eu digo 6 anos de idade porque vocês vão entender. Eu tinha 6 anos de idade, morava aqui no centro de Vitória, na minha cidade, aqui no Espírito Santo, quando a diarista que tomava conta, tomava conta de mim, porque era pequenininho, às vezes minha mãe saía, ela tomava conta, e ela era responsável lá pela limpeza, a faxina lá da minha residência. E eu me lembro que ela ouviu no rádio, e ela disse o seguinte: gente, eu não acredito, Elvis Presley morreu. E eu, criança, menino, falei assim: Elvis Presley? Quem é Elvis Presley? Eu, criança, não sabia quem era Elvis Presley. 6 anos de idade, 1977. E a partir daquele dia eu comecei a procurar saber, Ficou na minha mente aquelas coisas de criança. Quem era Elvis Presley? Bem, e cresci com aquilo na cabeça. Quando alguém falava alguma coisa de Elvis Presley, eu procurava entender quem era Elvis Presley. E eu me deparei com uma grande figura, de uma grande personalidade, de um grande homem, de um grande cantor, de uma grande celebridade, com um dom incrível, Tinha uma voz fantástica, capaz de interpretar qualquer tipo de música, às vezes até melhor do que os próprios cantores que cantavam, a música original. A roupagem e os arranjos da música, da mesma música que ele compunha, que ele ia interpretar, no caso, às vezes ficava melhor do que o próprio cantor que a cantava, E foi assim que começou, a minha paixão pela voz, pela pessoa de Elvis Presley. Bem, essas moedas aqui são moedas fantasias, é lógico, moedas que são souvenir, são moedas que faz alusão aí, homenagem a ele. E um ponto das moedas aqui, todas elas vêm no reverso dela escrito The King of Rock and Roll. Elvis é o rei do rock and roll, E eu faço uma pergunta aos senhores, Antes de falar sobre a história dele, já vou deixar vocês refletirem sobre essa pergunta.
Elvis Presley era realmente o rei, porque muitos o consideravam como o rei. Elvis era o rei. Na própria moeda que vemos que ele é o rei do rock and roll. Elvis, ele não gostava de receber esse título de o rei. No final, tá, desse vídeo meu, terei 2 vídeos que eu deixarei para vocês aí, para vocês poderem degustar, apreciar, tá? Uma que fala, né, do médico que fez parte da equipe. Poucas pessoas talvez não saibam disso, algumas pessoas não saibam disso, porque não conhecem a história dele. Mas um brasileiro participou da autópsia no dia que Elvis morreu, né? Em 16 de agosto de 1977. Eu vou deixar na descrição, no link abaixo deste vídeo. Não vou colocar o vídeo, vou deixar o link para que você veja o que o médico vai falar e de o que Elvis realmente morreu, né? Para tirar de uma vez e sanar, de uma vez por todas, as dúvidas de que levou Elvis a uma morte prematura aos 42 anos de idade, né? Bem, Elvis, como a moeda nos mostra, Elvis nasceu em 1935, né? Em 1935 e em 8 de janeiro de 1985, de 35, para ser mais exato, e morreu aí em 16 de agosto, esse dia fatídico, 16 de agosto de 1977, aos 42 anos de idade. Lembrando, senhores, que a fama de Elvis foi tão grande que Elvis, quando jovem ainda, né, depois de ter feito o filme Love Me Tender, na década de 50, Elvis não tinha mais privacidade de sua vida. Elvis não era uma pessoa mais normal, ele não podia ir a um supermercado sem ser perseguido pelas pessoas. As pessoas queriam autógrafo, cercavam Elvis. E Elvis começou a ter uma vida muito assim, uma vida reclusa, porque ele não podia sair na rua. Ele saía na rua, as pessoas vinham umas dezenas e centenas atrás dele. Elvis, falando um pouco mais sobre ele, era uma verdadeira máquina de shows. Elvis chegava a fazer 2, 3 shows por dia, né? Lembrando, para esse tipo de coisa, nosso corpo é como se fosse uma máquina, né? E a gente precisa, às vezes, o corpo pode fundir, não suportar, né? Tamanho esforço do nosso organismo, vamos dizer assim. Elvis fazia show sem parar mesmo. Os produtores falavam que ele era uma verdadeira máquina. Ele estava fazendo show, no outro dia estava ensaiando junto com um grupo dele. Ele tinha um grupo de vocais, né? Os tenores, os baixos. Ele tinha um baixo chamado J.D. Summer, que foi considerado o maior baixo da história da música popular, está no Guinness Book. J.D. Summer era o nome dele, já falecido também. E Elvis, quando era criança, ele, segundo os biógrafos dele, Elvis era muito amigo de J.D. e ele queria ver os conjuntos que se apresentavam nas igrejas, os quartetos, saíam os ônibus, né? E as pessoas cantavam lá e tinham tipo torneios para ver qual era o melhor, né, quarteto, coisas desse tipo. Elvis às vezes não tinha dinheiro para poder pagar, para poder entrar, né? E J.D. deixava Elvis entrar de graça. Ele pedia e ele, garoto, adolescente, e J.D. deixava. Depois que Elvis ficou famoso, se tornou o contrário. J.D. que começava a pedir a Elvis. É uma coisa interessante isso aí. E depois J.D. com a voz baixíssima, né, de estremecer, né, até as poltronas
de quem estava sentado, de tão baixo que era sua voz, passa a fazer parte de sua equipe, dos back vocals, né? Os vocais, né? Que faziam parte, né? Fazia o fundo, né? Das suas músicas, fazia os arranjos, e JD passou a integrar esse conjunto, tá? Bem, Elvis era um cara que superava qualquer tipo de preconceito. Elvis gravava músicas em sua época que eram proibidas até então para brancos. Elvis gravava músicas em estilo blues, né? Muitas músicas do estilo negro, né? Que na época o racismo era muito forte nos Estados Unidos, e Elvis não tinha isso com ele. Elvis, ele acreditava que todo mundo era igual e não tinha isso. E todo mundo se espantava pelo estilo das músicas dele, porque ele era branco, claro, né? E cantava músicas de estilo negro, e ninguém conseguia entender. Mas é porque ele não fazia distinção disso, pelo contrário, né? E Elvis, posso dizer para vocês também que foi um dos maiores cantores gospel da história, né, da música gospel no mundo. Os discos de Elvis ganharam o Grammy Gospel nos Estados Unidos. Em particular, He Touched Me, Tocou-me em português, foi um dos discos dele que foi aclamado pelo público. Elvis também tinha, quando vocês tiveram a oportunidade de ver os shows dele no YouTube, em vídeos, em documentários, Elvis tinha um costume de sempre cantar hinos no meio do show. As pessoas às vezes não entendiam, mas por quê? Ele é o rei do rock and roll e Elvis canta músicas de Deus no meio dos shows. Por quê? Porque Elvis, ele tinha esse princípio cristão dentro dele, independente de qualquer coisa, só Deus conhecia o coração dele, tá? Eu estou pincelando aqui, gente, a história dele é muito grande. Se eu fosse falar, eu falaria sobre horas aqui sobre Elvis Presley, tá? Eu estou falando alguns pontos aqui interessantes sobre a carreira dele, que vale frisar essa pessoa que ele era. Elvis era uma pessoa bondosa. Existem relatos de biógrafos dele que Elvis, quando a mãe dele morreu, a Grace, Elvis ficou tão triste que Elvis, uma certa vez, viu uma mulher passando na rua e ele parou a mulher era muito parecida com a mãe dele. E ele disse: eu posso te dar um presente? A mulher falou: você é Elvis Presley? Sou, sim. Eu posso te dar um presente? Eu falei assim: mas por quê? Porque você parece muito com minha mãe. E segundo a história, ele leva essa mulher à concessionária e manda ela escolher um carro, dá um carro para essa mulher. Ele era uma pessoa assim. JD, que era muito amigo dele, JD estava precisando de um ônibus para a equipe dele, para poder cantar no conjunto dele gospel, e ele não tinha um ônibus. Elvis deu um presente para JD, deu um ônibus de presente para o conjunto dele, para poder fazer as apresentações que ele quisesse nas igrejas. A única exigência que Elvis pediu é que ele fosse o primeiro a dirigir o ônibus. Outra feita também, Elvis, ele tirou um dos seus anéis, isso na frente do público, na frente de todos, e chamou o JD no palco, disse: olha, esse aqui é um amigo de verdade. Tirou o anel do seu dedo, cheio de brilhantes, caríssimo, e entregou, falou assim: isso é para você, é um presente que eu estou dando para você. E Elvis ajudou muitas pessoas também. Teve um show dele, beneficente, no Havaí, onde 1 bilhão de pessoas puderam assistir via satélite esse show de Elvis. E foram várias apresentações durante vários dias no Havaí, onde ele chegou de helicóptero, e vocês podem pesquisar isso, vocês vão ver as imagens. Elvis, toda a renda do show
né? Tudo que se conseguiu, né, as entradas daquele show, ele entregou para os hospitais de câncer em prol das pessoas que estavam com câncer, toda a renda, não queria nada, queria poder somente ajudar. Então fica aí essa figura fantástica, fica nas minhas mãos essas moedas lindíssimas, essa prateada, olha só que coisa linda. Diferente das outras, essa aqui, mais dourada, olha que coisa linda. The King of Rock and Roll. Vocês vão entender por que eu fiz aquela pergunta. Elvis era realmente o rei? Ou ele era o rei do rock and roll, né? Vai ficar para reflexão de vocês e vocês dê resposta por vocês mesmos, tá? Muito bonitas as moedas, 40 milímetros, pesadas, grossas, realmente para amantes, para colecionadores que são apaixonados, né? Pela voz, pela pessoa de Elvis. Ok, gente? O vídeo vai ficando por aqui, tá? Se não vai estender muito. O restante vocês vão poder ver aí, né, nesses 2 vídeos que virão depois desse aqui. Vale a pena ver para você entender por que eu falei isso tudo. Quem era Elvis Presley, né? O porquê, se ele era rei, era o rei ou não, tá? E vai no final uma coisa muito bonita que vai, com certeza, alegrar o seu coração. Será o segundo vídeo. E a descrição vai ficar aqui embaixo do médico brasileiro, tá? O link que fez a autópsia e vai falar o que tinha no sangue de Elvis, né? As substâncias que estavam, né, em seu corpo no dia que ele morreu. Ok, pessoal? Fica aí a imagem dessas belezuras, tá? Muito bonitas mesmo. Uma aquisição para mim fantástica. Estava esperando há muito tempo, tá? Esses 7, 8 moedas aqui, muito bonitas. Ok, pessoal? Um forte abraço. Eu creio que esse vídeo vai mais para os fãs do que os que não são fãs, tá? Mas eu acredito até mesmo os que não são fãs vão passar a ser fã depois que observarem com carinho tudo que eu falei aqui. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixa o seu comentário, o seu joinha, tá? E até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus permitir. Muito obrigado a todos. We were in Notre Dame playing a show at the arena there at the college, and right in the middle of the show, across the very center of the arena, a bunch of girls had bought the center seats all the way across. It was a long row, and in between songs, in the middle of the show, they picked their moment and they all stood up, and across the center of the arena was this huge banner that said, "Elvis, you're the king." And Elvis just stopped and went, "No, Jesus Christ is the king." And they just sat down immediately, totally embarrassed. And then we went on to the next song. But it sent chills up my spine because I was going, he wasn't mad at them, but he made a point. And it was amazing that the reviewer never mentioned it or anything. But I will never forget it. It was a big moment for me. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you. The I can't accept this kingship thing because to me, little one is precious. When